محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Prezados irmãos, nestes minutos, inshallah, vamos nos recordar com relação aos efeitos que as boas ações podem deixar para nós, portanto, e também para a sociedade no geral. Conforme sabemos, Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos nesta face da terra e colocou dentro do Quran al-Karim e dentro da Sunnah mandamentos, regras, normas a serem seguidas e a serem obedecidas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por sua vez, explanou, esclareceu detalhadamente como é que deve ser adorado Allah subhanahu wa ta'ala. E esta adoração de Allah subhanahu wa ta'ala só se concretiza na prática daquilo que é uma boa ação. O que é boa ação? Já que o ibada, a adoração se concretiza através de uma boa ação. Qual é a definição de uma boa ação à luz do Islã? É preciso, em primeiro lugar, percebermos o conceito de boa ação à luz do Islã, porque cada um de nós pode ter a sua concepção ou a sua forma de entender e julgar que está a praticar uma ação boa. Mas, no conceito e na definição da Sharia, ele não ter, portanto, nenhuma recompensa com relação a esta ação que ele julga ser correta e verdadeira. Daí a necessidade de nós trazermos a definição da Sharia de forma clara para cada um de nós ficar a saber quando praticar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de ibada, aí ele fica, portanto, com o coração tranquilo que esta ação é boa. Porque a ação boa na Sharia classifica-se, portanto, através de quê? Daquela ação em que a pessoa faz para, em primeiro lugar, agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, sincero para com Allah subhanahu wa ta'ala. Em terceiro, deve ir de acordo com aquilo que vem emanado no Coran e aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esclareceu no Sunnah, que nestes parâmetros, desta forma, desta maneira, tu estás a praticar uma ação boa, uma ação virtuosa, uma ação que merece recompensa. Em suma, a ação boa significa aquela que reúne todos os requisitos para o indivíduo merecer a sua devida recompensa. Quando ela aparentemente parece boa e esses elementos que nós acabamos de citar não rodeiam, não fazem parte do seu requisito, esta ação não terá, portanto, validade nenhuma. Então, no conceito da Sharia, ela não é uma boa ação. Isto é que é uma ação boa à luz da Sharia, de acordo com o que nós falamos aqui. Em primeiro lugar, agradar a Allah tem que ser com a intenção de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa tem que praticar com a fé de que esta ação Allah subhanahu wa ta'ala ordena, Allah gosta, razão pela qual estou a executar. E sinceridade. Não pode misturar com algo aqui no meio que é para satisfazer alguém ou que é para mostrar a alguém. Basta ter isto, já estragou tudo. Então a ação deixa de ser boa nos moldes da Sharia. E uma boa ação, ela envolve duas divisões. A ação específica do coração e aquelas ações que têm a ver com os nossos membros. A ação específica que é executada no coração é o Tawhid, o monoteísmo, a crença na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta é a base fundamental para a aceitação do resto das ações. A pessoa ter convicção, ter a crença que não existe outro Deus
que merece ser adorado excepto o único Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Então, Allah é o único Criador e não associar nele qualquer tipo de criatura na adoração. Se estás a fazer salat, sou sincero e devoto para Allah subhanahu wa ta'ala. Não misturar com outro ser. Como é que se mistura com outro ser na ibada? Nós sabemos que há algumas pessoas que têm crença de que há embondeiros ou há plantas grandes que podem ir lá fazer uma súplica, ir lá pedir quando tem problema de saúde, quando tem problemas familiares. Há pessoas que vão lá e eles acreditam que, olha, já que os meus antepassados, os meus vizinhos, as pessoas mais próximas de mim vão para lá, a pessoa sem procurar saber, vai para lá. Levanta as mãos a pedir um embondeiro, porque é tão gigante e ele acredita que lá é a residência de Deus ou ele é o próprio Deus. Então, aqui você associou a crença, a adoração de Allah com sua criatura. Porque o embondeiro é a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. É Allah que criou. De forma alguma, ela vai lhe providenciar o sustento, ou vai lhe prover a saúde, ou vai solucionar os problemas que você tem na sua família. Então, aí você cometeu shirk. Então, a sua ação de ibada, sabemos que o dua é ibada. Você levantar as mãos a pedir a Allah, para além da recompensa que ganharás em termos materiais ou espiritual da ação em que tu estás a invocar Allah, também esta ação de levantar as mãos para pedir a Allah, você tem recompensa. Porque o dua em si é ibada. Então você levou uma ibada e colocou num ser de Allah, num servo de Allah. Logo, apesar do dua ser uma ação nobre e virtuosa, não é considerada uma boa ação nos moldes que você executou. Daí a necessidade de cada um de nós observar a definição da Sharia com quando é que considera uma boa ação. Então, as ações, dizemos que uma das suas classificações é envolver o coração. A intenção reside no coração. Então, se pretendes praticar qualquer tipo de ibada, intencionar. Para quê? Para agradar apenas Allah subhanahu wa ta'ala. Só assim é que terás a recompensa daquela ação. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Innamal a'mal binniyat." As ações são recompensadas de acordo com as intenções. Porque eu posso fazer uma ação agora, mas a minha intenção ser outra. Posso fazer algo só para impressionar o meu irmão, porque alguém está a cobrar de mim. Então deixa lá fazer para este senhor aqui calar. Logo, é uma ação só para te fazer aquele. Perante Allah não tens nada. Então, a ação do coração é fundamental. Se não haver intenção, a ação não é boa e não merecerá recompensa nenhuma. E outra classificação das ações é através dos nossos membros. Nós praticamos o salat em pé. São os nossos pés que permanecem parados durante longo tempo, seja no salat obrigatório, seja no salat facultativo, no caso tarawih, tahajjud. Paramos horas e horas, minutos e minutos em cumprimento daquilo que é a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a fazermos o qiyamul layl. O profeta assim exortou, recomendou, incentivou a prática de salat qiyamul layl e nós executamos. Em primeiro lugar, com a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Só aí é que nós teremos a recompensa do qiyamul layl ou do tarawih. Mas se vais para lá, porque todos os seus familiares se dirigem ao masjid e tu estás a seguir o grupo, então tu vais fazer aparentemente uma boa ação. Mas por causa da intenção e a sinceridade de não ser para com Allah, esta ação, na definição da Sharia, não é boa, porque não terás recompensa nenhuma. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. No dia do Qiyamah, Allah trará
aquelas ações no dia de ressurreição, ajuste de contas, trará aquelas ações que nós praticávamos. Cada um está ciente de que, olha, eu sempre fazia salat. Tarawih não falhava. É que nos kafirs também, os incrédulos também praticam boas ações. Quando você vê, não, esta é uma boa ação, mas está dentro dos parâmetros desenhados pela Sharia? Não. Então, perante a Sharia, ele não ganhará nada. Ganhará aqui no dunya. Será agradecido, será bem falado, obterá tudo de bom aqui, prosperidade aqui, Allah até vai multiplicar. Mas perante o akhir ele não tem. Por quê? Porque esta sua ação não observou a crença. Ele pode levar uma causa social, mas, para além disso, o que ele tem? Para fins materiais apenas? Então, para por aqui. Então, Allah trará aquelas ações no dia do Qiyamah que nós praticávamos, sem intencionar agradar a Allah, sem sinceridade, sem observar estes requisitos, e vai se tornar como um pó espalhado. O pó espalhado por quê? Quando você espalha o pó, consegue recuperar? Não consegue. Significa que foi uma ação, um sacrifício perante Allah, não teve resultado nenhum. Esta é a segunda classificação, portanto, das ações dos nossos membros. Ficamos em pé, então os pés também estão a orar, estão a praticar boas ações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam parava noites e noites a fazer tahajjud, até os seus pés ficarem inchados. E os sahabas ouviam isto e viam o Nabi sallallahu alaihi wasallam empenhado e dedicado na ibada. Até sua esposa dizia a ele: estás a ficar em pé a orar e tu já és ma'sum. Allah já perdoou seus pecados. E o profeta dizia: afala akunu abdan shakura? Não posso ser um servo grato a Allah subhanahu wa ta'ala? Deu-me sim este privilégio, mas eu preciso agradecer, mostrando a vontade, a dedicação. Não posso relaxar. E os sahabas, quando ouviram isso, cada um começou a dizer: olha, eu também me esforço tanto. Fico todos os dias a fazer tahajjud. O outro diz: olha, eu jejuo todo ano, não paro. Diz que eu não caso, não tenho tempo de casar, só estou no dhikr, na ibada só. Não tenho tempo de mulher, vai me atrapalhar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ouviu esta conversa que estava sendo travada diante dos sahabas, ele veio e disse: olha, eu sou o melhor servo de entre vós, mas eu jejuo e quebro o jejum. Eu faço salat, mas também descanso. E também contraí matrimônio. Então, quem deixar a minha tradição, então não faz parte de mim. O que é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pretendia transmitir para nós? As boas ações são recomendáveis pela Sharia e é um dos objetivos principais que nos levou a estarmos aqui no dunya. Apesar disso, você não pode estar só dedicado na adoração. É preciso haver equilíbrio e moderação no Islã. Não é só você estar a rezar 24 sobre 24. Significa também tem que dar tempo para o seu dunya. É a própria Sharia que diz. Tem que haver equilíbrio. Por isso o profeta dizia: vá à busca do seu dunya como se não quisesse o akhira. E também procura o akhira como se não quisesse o dunya. Então, equilíbrio, moderação no din. Quando a pessoa não tem esta identidade de equilibrar as coisas, conforme diz o Coran: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Nós vos criamos como um povo moderado. O Coran, não somos nós que estamos a dizer aqui. O próprio Coran está a dizer que nós fomos criados com moderação. Então, quando a pessoa não observa estes critérios da Sharia, por isso eu costumo encontrar um irmão nosso que costuma pensar que ele é anjo, só que está perdido entre nós aqui. Só faz takfir, só torna os outros kafir, você é kafir. Quando, como é que é? Já estás no Jahannam.
Só a vida dele é mandar pessoas para o Jahannam só. Por quê? Porque estes elementos estão ausentes dentro dele. Então, este é inocente, este. Preciso fazer o dua para ele. Para Allah lhe dar uma orientação e entender o Islã conforme Allah revelou. Porque quando alguém tem um mau entendimento, muitas das vezes, tem estas situações, estas turbulências. Então, esta é que é a recomendação da Sharia. Faz salat, também descansa. Faz ibadah, também procura o dunya. São as boas ações, porque também quando para, faz salat, termina, vai à busca do rizq, também estás a praticar uma boa ação. Estás a cumprir com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala emanou no Coran e na Sunnah, que cada um de nós deve sair à procura de quê? Do rizq. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله. Depois de Juma, quando terminamos aqui, terminou o salat, saiam, vão à procura do rizq. É o Coran que está a dizer. O próprio Coran está a dizer que sai daqui, depois daqui, vai lá à busca do rizq. Faz dhikr, faz sunnah, faz todas as ações necessárias. Depois reserva um tempo e ir à busca de um rizq halal. É o próprio Coran. São as ações boas que vão trazer efeitos dentro de nós. Os olhos também praticam boas ações. Está no Ramadã, não pode olhar para aquilo que é proibido. E você, em cumprimento desta ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você se afasta deste olhar que é desviante. Os ouvidos também. Há algo, há uma conversa. Não faz parte das recomendações da Sharia, você se afasta. Não há de parar ali, escutar, desenvolver, depois de ir transmitir para alguém e isto for ser a se transmitir em cadeia, até chegar lá. E cada ponto onde chega tem transformação e tem a gravidade. Esta já não é uma boa ação. A língua também é um membro que pratica boa ação, falando coisas boas, não falar mal do outro, não fofocar, não denigrir a imagem de ninguém. Esta é uma boa ação que envolve os nossos membros. O Islã incentivou bastante a prática de boas ações. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Idha mata bin Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Quando o ser humano morre, todas as suas atividades cessam. Só restam 3 que são operacionais. Sadaqatin jariyah. Primeiro, a caridade contínua. A caridade contínua é aquela ação em que tu executas enquanto estás em vida, mesmo você depois de morrer, ela continua a beneficiar as pessoas. Quanto mais esta ação que tu fizeste em vida continuar a beneficiar as pessoas, tu continuas também a ganhar recompensa lá onde estás. O que não consegues é fazer algo, mas esta ação que tu deixaste aqui, ela continua a te favorecer lá onde tu estás perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então ela continua. E caridade contínua tem de várias formas. Pode vir alguém que queira publicar um artigo importantíssimo, que vai beneficiar a sociedade, a comunidade em geral, que vem implantar a moral dentro da sociedade, que vai orientar as pessoas na prática do bem e vem exortar as pessoas a se absterem da prática do mal. E ele quer patrocínio, quero mandar publicar este livro, mas não tenho condições. Ele é o escritor, tem a recompensa por espalhar este conhecimento. Você também, como patrocinador, também tem a recompensa. Enquanto alguém estiver a se beneficiar deste artigo, seja o escritor, seja o patrocinador, continua a ganhar recompensa lá no Akhira. Este é um dos exemplos de Sadaqat Jariyah. E são coisas que dificilmente nós abraçamos. São coisas que dificilmente nós damos tempo. Nós abraçamos aquelas coisas que sabemos que não têm nenhum efeito senão mundano. Causas que não têm benefício senão material. Então, opte por aqueles benefícios materiais e benefícios espirituais, que vão fazer com que você ganhe a recompensa lá. Este é que tem que ser sacrifício de todos nós. Até que o patrocínio
não significa que você vai pagar a publicação completa. Tira aquilo que tu tens. Irmão, eu quero publicar, não tenho, mas está aqui. O que eu tenho é isto. Pelo menos dá para contribuir. Nós sabemos que começa de centavos o dinheiro, começa de centavo até chegar nos milhões. Então é a partir daquele valor que você colocou na prática do bem que vai multiplicar-se na sua balança de boas ações. Há quem faz poço, é um exemplo de Sadaqa Tinjariya, que é uma caridade contínua. Cada um que for a se beneficiar daquela água, de gerações em gerações, o thawab chega até si. E vários exemplos relacionados com Sadaqa Tinjariya. Então, isto mantém intacto e o falecido continua a usufruir, a se beneficiar das mercês da sua obra em vida. Sadaqa Tinjariya, ilmun yuntafa'u bihi, um conhecimento que as pessoas vão continuar a se beneficiar dele. Aqui é preciso percebermos, o conhecimento aqui é no sentido generalizado. Seja ilmu shar'i em primeiro lugar, um outro conhecimento, desde que seja um conhecimento benéfico para a sociedade, um conhecimento que não tem nenhum contraste com a Sharia. A pessoa ganha recompensa. Você deixou este conhecimento, as pessoas vão transmitindo de geração em geração, ganhas recompensa. Muitas das vezes nós temos separado o conhecimento religioso e o não religioso. Então, o Islã não separou desta forma. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele era imam, era professor, era juiz, era tudo. Daquilo que Allah havia lhe concedido conhecimento. Tinha um Estado, tinha suas normas, tinha suas leis, tinha a Constituição, que é o Corão. Por isso, hoje em dia, todos os assuntos ligados a assuntos civis estão lá no Corão. Casamento, divórcio, sucessões, quer herdar alguma coisa, quem tem direito, quem não tem. Tudo está lá. O Corão não separou, este conhecimento pertence lá, eu pertenço aqui. Tudo faz parte de quê? De conhecimento. É este que vem mencionado aqui. Awwaladun salihun yad'u lahu. A terceira coisa é que depois da sua morte ela se mantém a trazer recompensas, um filho virtuoso que continua a fazer doa para o seu pai. Ganhas recompensa pelo seu filho virtuoso por quê? Ele é seu descendente em primeiro lugar. Você deu educação, ensinou modos de viver, modos de conviver com as pessoas, modo de se expressar. E ele, em vida, continua a seguir o legado seu. Une laços familiares, ajuda as pessoas, educa também seus filhos, que são seus netos. E onde ele está, é frescura dos olhos das pessoas. Não se sentem chateados, não se sentem desconfortáveis. Há pessoas quando param num determinado lugar, basta chegar de que é para estou a sair. Qual é o problema? Esse gajo já chegou a estragar o meu dia. Então, as virtudes que você deixou na educação para o seu filho, quanto mais ele praticar uma boa ação, ter uma conduta decente, tu ganhas recompensa. Daí a importância de cada pai ser muito atencioso em termos de educação aos seus filhos. Dar educação que vai valer pena ao filho e a ele. Nós todos aqui, para os que têm pai e têm filhos, sacrificam, mashallah, na educação dos seus filhos. Mas com isto não é suficiente, é preciso redobrarmos o esforço na educação dos nossos filhos. Independentemente dos tempos. Muitas das vezes as reclamações, as crianças deste tempo, não têm respeito, o tempo mudou. Eu costumo questionar ao sozinho. Este pai que está a reclamar do seu filho, ele diz que no nosso tempo não éramos assim. Nossos pais nos educavam desta forma. E o que está a falhar para você transmitir aquilo que aprendeu com seu pai ao seu filho? Nosso pai educava-nos assim, dava este tipo de ensinamento. O que está a falhar? Se é você que já levou o legado do seu pai, o comportamento, a forma de acompanhar as crianças nos estudos.
Você já recebeu essa educação. O que é que está a falhar para transmitir? Então, o problema é da criança ou também o pai entra também? Não está a transmitir como deve ser. Então, aqui, não estou a dizer que os pais não transmitem, mas é preciso haver um sacrifício contínuo. A lamentação não tomar lugar ao ponto de distrair aquele que é o seu papel importantíssimo, de continuar a educar de forma incansável aos nossos filhos. O ser humano, ele sempre tem aquela tendência de seguir seus caprichos, suas vontades. Mas você, como pai, também tem a obrigação de tentar contornar aquilo que são vontades e aquilo que são os caprichos do seu filho. Dar atenção e querer dar resposta daquilo que são as questões dos nossos filhos. Muitas vezes você está ali a ler o jornal, o filho vem, pai, o que é que significa isto? Você quer, vai lá, tira 10 meticais ou 20, vai lá comprar doce. Que é para não te atrapalhar, porque o pai está a ler aqui, está ocupado, tá bom? Depois vou responder. Mas a criança traz uma curiosidade e você não satisfez. Não vai parar por ali. Vai procurar alguém para lhe ensinar. E encontra um péssimo professor. Vai ensinar mal. Você não se deu tempo, está ali no telejornal, está a passar uma notícia importante. É o momento em que a criança, e muitas vezes as crianças, vão ter com os pais em momentos em que elas estão mais atentas e concentradas para uma determinada coisa. E ela vai para lá. Pai, viste esta coisa aqui que está mostrando um brinquedo dele? Vai brincar ali, vai lá. Dá uma resposta em que ele pode perceber que tu estás ocupado, mas tens que voltar lá para receber a informação completa. Não deixa assim. Então, é a partir destes pequenos, esta forma de comunicar com os nossos filhos também, que a transmissão da nossa mensagem há de chegar de forma eficiente e de forma eficaz. Porque esta criança está na sua praia. Não percebe isso de ter jornal. Não percebe o trabalho que você tem. Mas tu é que tens que ensinar ela a perceber que, afinal de contas, o meu pai, quando está concentrado nisto, eu tenho que lhe dar tempo, não ir ter naquele momento para não lhe perturbar. Eu é que tenho que ensinar o meu filho. Portanto, o filho virtuoso, as ações, ele continua a transmitir, ele continua a praticar e o seu pai vai recebendo a recompensa dessas ações. Dentre os incentivos do profeta Muhammad sallallahu, dentre os incentivos que o Nabi sallallahu deu ao seu ummat na prática de boas ações, nós encontramos um hadith do profeta Muhammad sallallahu onde diz: "Yatba'ul mayyit thalatha". São 3 coisas que acompanham o mayyit. Quando alguém morre, no momento em que estão a lhe acompanhar para a sepultura, são 3 tipos de coisas que o acompanham. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ele é acompanhado com sua família, é acompanhado com seus bens e é acompanhado com suas ações. فَيَرْجَعُ اثْنَانِ وَيَبْقَ وَاحِدٌ. 2 coisas que acompanharam este janaza voltam e uma fica com o mayyit. Quando acompanhamos os seus familiares, amigos, vizinhos, colegas do serviço, acompanham o cortejo fúnebre, acompanham lá. Seus bens, se tinham uma viatura, também aproveita dar boleia ou carregar pessoas. Se tinham um bem, leva-se aquele dinheiro para pagar os serviços do município, da campa, tudo isto. Todos aqueles serviços, os seus bens são usados. Os seus filhos também, suas ações também acompanham lá. Seus amigos, depois de deixar lá, voltam. Seus familiares voltam. Até depois, mais tarde, começa a disputa. Minutos depois, esta viatura que era dela fica minha. Isso começa já a haver divisão, confusão na divisão de bens, ou quem vai ficar à frente se ele deixar bens. Algumas famílias, claro. Seus bens também voltam. Seus amigos voltam. Lamentações de tudo, choros. Depois de um tempo, para-se. Agora, as suas ações ficam lá. Com o mayyit, sejam elas boas ou más, ficam com ele. Daí a necessidade de cada um de nós esforçar-se bastante na prática das boas ações, porque são elas que nós necessitamos na vida do Akhira. São elas que irão nos servir lá. Quanta gente passou por aqui, no dunya?
pessoas mais próximas de nós, mas hoje não estão. Alguém de nós pode pensar que não, nunca há de chegar a minha vez. Tarde ou cedo há de chegar a sua vez. Daí a necessidade de cada um de nós se esforçar, fazendo aquilo que vai lhe servir numa outra vida. Quando morre alguém de uma faixa etária pequena, entre aspas, 20, 30 anos, coitado, depois tinha muito para dar. Como é que tu sabes? Allah, quando chama a sua criatura, não há idade. Tanto para morrer não precisa de idade, não precisa de doença. Há muita gente que adoece, está em coma, depois de um tempo recupera. Estava quase para morrer. Não depende disso, papá. Depende de Allah. Então, daí a necessidade de cada um de nós continuar de forma incansável na prática de ações virtuosas que irão lhe servir também noutra vida. Também ir à busca do dunya também para lhe servir aqui. O equilíbrio aqui é indispensável. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun na'im. Allah diz: aquelas pessoas que praticam boas ações, Inna alladhina amanu, aquelas pessoas que têm crença em Allah, pois disso praticam boas ações, uma das recompensas que Allah reserva para eles é o paraíso das delícias. E no outro versículo diz: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Aquela pessoa que praticar boa ação, seja um homem ou uma mulher, mas com crença naquilo que está a praticar, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah promete lhe conceder uma vida feliz. Uma vida feliz. Aqui no dunya, assim como na vida do akhira. Então, quando faz salat para agradar Allah, quando faz jejum para agradar Allah, quando tira sadaqa para agradar Allah, Allah reservou para si uma vida feliz. E cada um de nós está à procura da felicidade na vida. Seja aqui no dunya, assim como no akhira. Como é que você terá uma vida feliz? Quando uma pessoa se submete às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, há efeitos que vão se notando na pessoa devido à prática das boas ações. Quando tu fazes uma súplica, Allah subhanahu wa ta'ala de forma urgente e rápida responde sua súplica. Quando estás com algum problema, Allah subhanahu wa ta'ala soluciona seus problemas aqui no dunya, assim como no akhira. Há muitas vezes que nós dizemos que ele é muito sortudo. Só que tu não sabes o que ele tem praticado que deixa Allah subhanahu wa ta'ala tão satisfeito com ele, ao ponto de tudo quanto ele executa sai de forma boa e de forma correta. Por isso Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o Islã incentiva bastante a prática de boas ações. Por isso no hadith diz: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. Allah subhanahu wa ta'ala, quando deseja, quando quer o bem para seu servo, usa-o. E os sahabas questionaram o Rasul sallallahu alaihi wasallam: como é que Allah usa a nós? Diz o quê? يوفقه لعمل صالح قبل الموت. Allah dá-lhe tawfiq, Allah lhe agracia, Allah lhe orienta para ele praticar uma boa ação ou várias ações boas antes dele morrer. Então, Allah usou seu servo na prática de boas ações. Qual é o efeito, ou quais são os efeitos que nós podemos encontrar num indivíduo que pratica boas ações? Nós sabemos que qualquer um de nós aqui, uma das coisas que necessita para o dia do Qiyamah é a prática de uma boa ação. Todos nós sabemos que seremos julgados, seremos responsabilizados. E a única coisa que nós precisamos levar lá são a prática de ações virtuosas. Um dos benefícios, Allah subhanahu wa ta'ala dá felicidade à pessoa aqui
no dunya. Dá paz, sossego, tranquilidade, facilita seus planos, seus programas. Esse é um dos benefícios aqui no dunya. Segundo benefício, Allah subhanahu wa ta'ala reservou para este mesmo indivíduo o Jannat, o paraíso. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Então, dar boa nova àquelas pessoas que praticam boas ações, que Allah subhanahu wa ta'ala reserva para eles o quê? Paraíso das delícias. E na sociedade também há efeitos que nós encontramos por causa das pessoas praticarem boas ações. Quando as ações são boas e praticadas de forma abundante, nós encontramos isto a criar uma sociedade virtuosa, uma sociedade livre de ódio, de rancor. Porque essas boas ações de você dar a sua sadaqah, dar caridade, apoiar as pessoas, aquelas, por exemplo, hoje em dia nós temos esse conflito de Cabo Delgado, pessoas estão-se a deslocar, deixam todos os seus bens. Este amparo, este apoio, esta ajuda entre muçulmanos tira desta comunidade o ódio, o rancor, a inveja. Não por acaso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exortou bastante a prática do sadaqah, dizendo: "Ma naqasa malun min sadaqah." Diz que um bem, o dinheiro, não diminui nem acaba por causa da caridade. Por isso, zakat, literalmente, significa tanmiya, desenvolvimento. Quando você dá o zakat, o objetivo é de Allah subhanahu wa ta'ala fazer desenvolver seus bens. Zakat é um termo que você tira, Allah faz o quê? Faz crescer cada vez mais. Então, quando você está rodeado de pessoas, vizinhos com dificuldade, você como muçulmano não é virtuoso em ajudar, em amparar, o que é que espera? Ódio, não gostar de ti. Há momentos que você passa com o seu carro, o vizinho coloca os pneus ali, passou para furar teu pneu. Cria ódio, porque tu está a gingar muito esse. Tu chegas, buzinas um bocado. Estamos a fazer barulho aqui. Mas se tu tens boa harmonia com ele, pode buzinar quantas vezes quiser, não há problema nenhum. Porque sabe, quando buzina, só você está ali a descarregar, seu rancho, todo mundo a ver. O seu vizinho não comeu nada. Capaz, são feiticeiros, pá. Eu não quero confiança com isso. O profeta Muhammad sallallahu recomenda, dizendo: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Aquele que crê em Allah e no dia do juízo final, que seja generoso para com o seu vizinho. O hadith falou aqui vizinho muçulmano apenas. O profeta Muhammad sallallahu em Medina, quando fundou o Estado Islâmico, tinha duas tribos que viviam lá, Aws e Khazraj, que eram judeus e cristãos. Conviviam e coabitavam juntos. Por isso, os sahabas questionavam o Nabi e diziam: "Ya Rasulallah, inna bi ardi qawmi ahli kitab." Nós vivemos, no nosso seio estamos rodeados de judeus e cristãos. E eles trazem comida para nós, ikram. Trazem aquilo que confeccionam, nos dão e nós também trocamos pratos. Mas eles, quando trazem frango ou ovelha, não sabemos no momento do sacrifício recitar o nome de Allah ou não. Qual deve ser o nosso posicionamento? O profeta disse: "Samullah antum thumma kulu." Digam bismillah vocês e comam. O Nabi habitava, podia rejeitar, porque não é kafir, não vale a pena receber, eles têm um kafir, não é muçulmano esse. Então, quando nós nos desligamos, nós só, o Islã diz, combater o não muçulmano em caso dele nos combater, em defesa. Não você sair atacar ou querer matar, você tem que aproximar a ele. Aliás, o seu comportamento é que vai fazer com que ele abrace o Islã. Esta aqui é a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, os apoios sociais, eles trazem amor e compaixão nas pessoas. E não só, no Akhirah, estas boas ações, Allah subhanahu wa ta'ala reserva para nós o Jannat e irá perdoar nossos pecados. Nós, conforme sabem, nós somos fracos, temos muitas falhas, temos muitos pecados.
podemos pensar que a nossa página está limpa, mas chegar lá diante do anjo e perante Allah, ver que tem muitas lacunas nas nossas ações. Daí que o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam incentiva bastante a prática de ações facultativas, que é para lá no dia de Akhira, no dia de Qiyamah, quando as ações forem ali a verificar que o nosso salat tem lacuna, tem muita coisa em falta, são esses facultativos que vão tapar. Nós estamos aqui, quando diz Allahu Akbar, para minha filha está na escola, o imam tem que ser rápido para ver se eu vou buscar a criança, a carrinha hoje não está lá. Quer dizer, tu já saíste daquela devoção, daquela concentração. Então, aqui tu não vais ganhar 100%. Já não estavas ali. Ou já estás a contar dedos, está ali, está a contar dedo, a fazer matemática de alguma necessidade sua. Saíste da concentração e da devoção. Então, as facultativas é que vêm tapar estas lacunas no dia em que você viajou espiritualmente. Fisicamente estavas ali, mas em termos espirituais já estavas a pensar em outras coisas. Então, estas ações facultativas, por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentiva bastante para que sejamos merecedores de obter a sua recompensa aqui no Dunya ou no Akhira. Tem vários elementos que nós gostaríamos de abordar aqui com relação à prática de boas ações, mas o tempo não nos é suficiente. Nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a força de nós continuarmos a praticar as ações virtuosas, para que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, multiplique ações na nossa vida, para que o nosso prato de balança seja repleto de boas ações, ações válidas e que irão nos servir no ajuste de conta, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، الصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولم يزل قائلا أليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيما. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، حيث قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.